30 de novembro de 2022, quarta-feira. Mais um dia normal para a população mundial. Entretanto, uma grande revolução estava no ar. Uma empresa americana, OpenAI, estava prestes a lançar na internet a primeira inteligência artificial altamente difundida no mundo. Estou falando do famoso ChatGPT. De 2 anos para cá, muita coisa mudou e nós vamos hoje investigar essa mudança e os impactos da inteligência artificial de forma crítica. Para isso, vamos para além dos números. Do lançamento revolucionário, 2 anos depois, muita coisa mudou. No início, o ChatGPT era capaz de gerar textos, completar argumentações, fazer uma série de materiais que para a época eram intensos. Afinal, quem escrevia para você antes das inteligências artificiais? Em questão de 2 anos, houve muita mudança. As inteligências artificiais pipocaram, saiu da construção de textos e passou à construção de imagens, de música, afinal, de qualquer produto digital. Hoje, as inteligências artificiais estão no caminho de serem capazes de produzir objetos digitais. O ChatGPT é uma inteligência artificial generativa. O que significa isso? Que ele é capaz de gerar conteúdo a partir de textos escritos pelo usuário. Você escreve, o ChatGPT te devolve aquilo, enganando ou passando a impressão de que, inclusive, você está conversando com uma pessoa de verdade. Devido à popularidade do ChatGPT, eu sequer preciso explicar, assim, para a grande maioria das pessoas, o que é a inteligência artificial. Afinal, até mesmo o WhatsApp recentemente lançou a público sua nova inteligência artificial, o Meta AI. A questão que nos resta, preliminarmente, é pensar como a inteligência artificial aprende. O que ela faz para aprender? A resposta é que a inteligência artificial gera dados a partir de dados que já estão na internet. Então, a inteligência artificial não constrói novos textos, ele analisa estatisticamente as distribuições de palavras em frases, em textos, em notícias e conclui estatisticamente quais são os resultados mais prováveis de aparecer em determinados contextos. A inteligência artificial é uma ferramenta de análise de dados e que evoluiu muito nos últimos anos. Perceba, por exemplo, o conteúdo dessa tabela aqui. A inteligência artificial, não só o ChatGPT, ele aprende a partir de dados coletados na internet, com uma capacidade de processamento que, inclusive, nos primeiros modelos lançados ainda em 2018, eram estrondosos. Avaliavam cerca de 40 gigas de informação e os seus modelos matemáticos envolviam 117, em 2019, 1.500 milhões de parâmetros a serem determinados. Rapidamente, em 2020, já foi lançado o modelo GPT-3, que é, inclusive, o ChatGPT popularizado em 2022. Entretanto, ainda era uma marca privada e trabalhada apenas em laboratórios nos Estados Unidos. Mas nessa fase, em apenas 1 ano, a quantidade de dados treinado e disponível na internet, cerca de 17 mil gigas. E um número de parâmetros a serem determinados, 175 bilhões. É muita informação. Hoje, ainda no ano passado, em 2023, mais recentemente, a quantidade de dados treinados
segundo relatos pelas próprias empresas, é de cerca de 1 bilhão de gigabytes. Embora seja relatado, não foi confirmado, e a quantidade de parâmetros a serem determinados também passa dos 170 trilhões de informações. Portanto, uma grande capacidade de processar. Entretanto, a inteligência artificial, cuidado, embora ela seja capaz de gerar novas informações, novos textos, ela tem algumas considerações. Uma, inclusive, apontada pela própria OpenAI, pela própria desenvolvedora e distribuidora do ChatGPT. Embora ferramentas como o ChatGPT frequentemente possam gerar respostas que pareçam razoáveis, não se pode confiar que sejam precisas. A própria empresa aponta essa característica da inteligência artificial. Mesmo assim, a inteligência artificial foi, dos últimos 2 anos, altamente popularizada e utilizada de forma indiscriminada, não só no meio educacional, mas no meio empresarial, para avisos dentro de grupos de família, para uma infinidade de coisas. A inteligência artificial está aí. Aqui, nesse programa, hoje nós vamos trazer uma convidada para discutir mais sobre a inteligência artificial e tentar fazer uma leitura diferente daquela que a gente vê nas discussões de inteligência artificial. Compreender quais são os impactos dessa IA ao longo dos anos, mas tentaremos ir para uma discussão mais longe ou mais profunda do que a gente costuma ver em discussões sobre inteligência artificial. Vamos lá? Então chegamos no momento esperado, trouxemos hoje uma entrevistada que é professora de física, doutora na área de educação, para a gente discutir junto com ela quais são os impactos que a inteligência artificial pode nos levar enquanto sociedade no longo prazo, seja na forma de uniformização de opiniões, do que pode acontecer afinal conosco. Enfim, boa tarde, professora Milene, tudo bem? Tudo bem, professor Guilherme, prazer em estar aqui hoje com vocês. Que bom. Então seja muito bem-vinda. Eu me questionava sobre isso, né? Como que será que a inteligência artificial pode nos transformar assim em termos de sociedade? Eu vejo tanta gente produzindo material hoje com inteligência artificial, às vezes de forma indiscriminada, né? Usando o chat assim de qualquer jeito, escreve lá e o que saiu, saiu, né? Enfim, o que será que pode acontecer, né? Os riscos são grandes, né? Então eu acho que cabe assim uma primeira conscientização, que é aquela de que todos nós estamos em contato com a inteligência artificial e estamos usando, seja diretamente, como você sugeriu, eu posso colocar o meu texto ali para melhorar, eu posso pedir que ele forneça para mim alguma natureza de informação. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, mesmo as pessoas que não têm esse hábito, mas eu não tenho Instagram, ou eu não faço uso de qualquer natureza dessa de ferramenta, eles também estão produzindo dados para a inteligência artificial. Então, eu acho que a partir desse nível de conscientização, agora ele faz parte da nossa cultura. Então, nós vamos ter que aprender a conviver de forma inteligente com a inteligência artificial, né? E daí a gente poderia abrir essa nossa reflexão, como que um professor poderia utilizar, como que um consumidor vai fazer para utilizar, como que a pessoa que ela quer ficar, digamos assim, um pouquinho mais distante dessa realidade, ela pode inclusive se proteger, no sentido de que seus dados sejam usados e serão usados, sabemos que serão usados. Até porque é um tema quente, né? Sabe, você falando de uso de dados, ao longo desses 2 anos, o que rolou de processo também, não só a parte escrita, mas de imagem, né? Afinal, porque se a inteligência artificial, ela se baseia em dados que estão na internet, e supostamente eles foram criados por seres humanos, então ele usa as criações humanas para gerar novos dados, né? E muitas dessas imagens foram cópias até de outros, né? Mas foram gerados por inteligência artificial, então o pessoal usava sem se preocupar muito com direitos autorais, né? Há um risco envolvido, de fato. Eu pensei, enquanto você estava falando, na questão dos shows, né? Existem os shows dos artistas que já estão mortos, mas são utilizadas suas músicas, suas imagens, eles estão ali dançando como se estivessem presentes no palco. Como que ficam os direitos envolvidos nesse caso?
ou no mundo acadêmico, do qual nós fazemos parte, como que nós vamos fazer agora para avaliar os textos de uma tese, de uma resposta a uma questão de pesquisa, que pode ou não ter sido construída essa argumentação em torno de ideias que não vieram exclusivamente do pesquisador, mas que foram buscadas também na inteligência artificial. Então, eu acho que é um tema sobre o qual nós vamos poder ainda refletir bastante, pensar muito, mas entender que é uma seara que vai entrar também na questão do direito, porque o direito não estava preparado, né, para falar, por exemplo, sobre os direitos autorais, como você citou anteriormente. E eu fico pensando, Guilherme, o nosso papel de professor e de educador, como que nós vamos fazer para contribuir para que essa nova geração, que já vem convivendo desde criança com a inteligência artificial, tenha uma formação sólida o suficiente para que conceitos como de modelo, de algoritmo e do próprio conceito de dados faça parte do letramento científico necessário para que eles convivam com essa realidade que só tende a evoluir, só tende a aumentar. Não sei se você concorda. Concordo. Você falando dos direitos e de como a gente precisa pensar a inteligência artificial, me lembrou um documento que eu, inclusive, extraí a tabela que a gente discutiu sobre a evolução da inteligência artificial, que são os dados da Unesco, né? Que fez um relatório, um guia, se não me engano, guia definitivo ou só guia para a inteligência artificial, né? Mas, enfim, que traz uma discussão muito sólida sobre essas implicações sociais, jurídicas, econômicas da inteligência artificial, né? E, enfim, sendo uma coisa tão nova assim, né? Eu fico imaginando, será que a gente consegue visualizar mesmo todas essas implicações, né? Até para que lado vai, o que pode acontecer com a inteligência artificial, né? O que eu tenho ouvido de questionamentos com uma certa frequência é quando a pessoa vai se inserir no mercado de trabalho, então ele é nosso aluno, ele está fazendo a graduação, ele está fazendo o mestrado dele, e ele começa a se preocupar em como que ele vai se diferenciar, como é que ele vai colocar para o mercado quem de fato ele uma vez que ele tem receio de que outras pessoas possam estar se utilizando da inteligência artificial para incorporar elementos, dados, recursos nos seus trabalhos. E eu tenho sempre respondido o seguinte: nós precisamos valorizar o que nos humaniza. Então, como seres humanos, nós somos feitos de criatividade e de curiosidade. Então, essas são características que vão precisar cada vez mais estarem presentes nas nossas falas, no nosso currículo e nos nossos trabalhos. Porque uma vez que é digital, né, que não é humano, enfim, ele tende a ser um modelo. Como você disse no início da nossa discussão, ele tende a dar uma certa uniformização, uma uniformidade nas opiniões e nas colocações que as pessoas, por verem com muita frequência, passam a admitir como corretas ou passam a admitir como suas. Então, a minha preocupação, nesse sentido, vem no sentido de nós perdermos até a nossa autoria. De chegarmos num momento em que alguém nos passe um texto, um trabalho, uma pintura, uma marca, né? Enfim, um produto, né? Um produto do conhecimento, e que você pense até que ponto esse conhecimento foi produzido por aquela pessoa que se diz autora. Muito bem, professora Milene. Agora tem o bate-bola, jogo rápido. Me fale um número. Já pensou? Certo. Meu Deus do céu! Você viu o programa? Tá sabendo, né? Mas daí tem viés nessa análise. Tá, então me fale um cantor. Um cantor? Agora eu peguei. Renato Russo. Eita, e uma área da física agora sim. Uma área da física, ensino de física. Ok. Ela estava preparada, né? Muito bem. Isso não foi inteligência artificial. A professora Milene é uma professora real. Esteve aqui hoje conosco. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos daqui para os estúdios da Uninter para fazer um experimento bem interessante. Fica conosco, vamos lá! Estamos aqui nos estúdios da Uninter para explicar para você, e eu estou girando, por que eu estou girando.
Quem vai explicar algumas coisas sobre o giro é o nosso amigo que já veio no programa. Nossa, eu tô tonto pra caramba. O professor Daniel. Venha conosco, professor. Deixa eu ir te parar, cara. Ah, tá, obrigado. Mas seria bom se fosse pro lado de lá. É? Ah, tá bom. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Tamo junto. Eu já fiz professor lá pra passar mal. Já? Eu tô um pouco enjoado, mas por que eu continuo girando? Pois é. Professor, socorro. Não, peraí. Então, o que a gente tá fazendo aqui, gente? Então, eu vou botar o professor Guilherme pra rodar. Meu Deus. Mas vamos botar pra rodar de um jeito diferente. Inclusive, eu trouxe até uma rodinha de bicicleta aqui pra gente discutir um pouquinho de física, talvez? Professor, eu tô indo embora. Vira pra mim, professor, não. Vira pra mim enquanto eu estiver falando. Então, a gente tem até uma roda de bicicleta aqui, ó. A gente vai fazer uns experimentos com um negócio chamado momento. Já ouviu falar desse negócio? Eu já. Pois é, toda vez que a bailarina vai fazer o seu movimento, né? Não sei se vocês já pararam para perceber que a bailarina, na hora de fazer esse movimento... Como é que é o nome? Você que dança, professor. Como é que é o nome desse negócio? É um peão, um giro. Toda vez que ela vai fazer o giro, né? Não só na bailarina, mas na ginástica artística também, que o pessoal no gelo, o que eles fazem? Eles rodam com os braços para longe do corpo e depois, quando a gente vai colocando o braço em torno do... Agora vai lá. Quando coloca o braço, meu Deus, para dentro, a gente começa a rodar mais rápido. E isso aí tem a ver com uma coisa chamada conservação do momento. Mas o que significa isso? É uma conservação de energia ali que acontece. E vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu tenho duas coisas bem pesadas aqui, professor. Deixa eu tomar de musculação. Peraí, nossa, essa quase expliquei então. Eu tô passando mal só de olhar. Não, tá tudo certo, tudo pelo entretenimento. Então faz o seguinte, bota o pé bem ao centro. Ei, meu equilíbrio vai ficar pior. Vai ficar? Tá, então... Pode ir, vai. Tá. Isso aqui tem um pezinho considerável, né? Então não dá pra perceber aí. Ô, louco, velho. Isso aqui tem alguns quilos. E isso aqui é bem pesadinho. Não sei quantos quilos tem esse negócio. Isso aqui eu peguei de uma prensa hidráulica, professor. Uns 3 tem, com certeza. Né? Tem 3 quilos aqui? 3 fácil, mas deve ter 5. Não sei. Não é isso tudo, não. Deixa eu ver pelo bíceps. Mas então esse é pro pessoal lá da academia. E o que eu vou fazer, professor? Aqui nosso experimento é simples. Eu vou pedir para você ficar assim, com os braços e isso. Vai ficar bastante tempo aí para você ficar com... Ah, tá. Pra fazer um exercício. E aí, quando eu falar para você fechar, você fecha. Vai, fecha. Vamos fazer o treino. Aí, fechou, né? Ufa. Beleza, agora vai. Agora é para valer. Eu vou rodar você bem devagarzinho. Ó. Tá. Certo? Yes. E agora, pode fechar. Eu tô... A gente não treinou antes e eu queria que ele tivesse essa reação mesmo, né? Porque é bem complicado. Deixa eu parar você. Ah, filho, vai pro lado de lá. Pro lado de lá pra voltar? Não, pro outro lado. Ah, tá. Aí, aqui! Pronto. Aí. Foi. Aí. Vamos fazer de novo, senhor? Pode, vai, vamos lá. Peraí. Você quer que eu caia, né? Mas eu sou bom de equilíbrio. Eu quero que você caia muito. Vai. Vou fazer um... Vai, mete louco aí. Não, mete louco não. Qualquer momento... Não, rapaz, vai, abre. Fecha. Abre de novo. Deu tontura. Vai dar problema isso aqui. Né? Tá, vamos fazer a bicicleta agora? E aí, professor, por que a gente tem isso aqui? Olha, isso aqui é pesado pra caramba, tá? É bem pesado. Não dá pra vocês terem essa ideia, mas isso aqui deve ter uns 4 quilos, cada um desses aqui. Ufa. E aí o professor Gui, ele tem uma massa bacana, né? Tem, né? mais de 100 quilos. Pois é, bastante investimento aí no churrasco. E aí o que acontece? Ele tem uma distribuição de massa e toda vez que a gente tem alguma coisa pesada, é difícil da gente botar, né? Vou empurrar alguém. É difícil a gente colocar essa massa para movimentar. E aí quando a gente tem uma massa que está distribuída para cá e a gente começa a rodar, né? Fazer esse movimento aqui exige que eu tenha uma energia aqui, tenha uma força para poder movimentar. E aí, como essa massa tá lá na extremidade, quando eu volto, ela vai ficar concentrada no centro. E aí a tendência é que aquela energia que está sendo utilizada para fazer a rotação do professor Gui, que continua rodando igual um negócio aqui, a velocidade aumente. Né? Então tem uma conservação ali, a conservação dessa rotação. E vamos brincar também de uma outra conservação, professor. Agora a gente vai fazer o contrário. Em vez de girar o professor Gui, pode chamar de Gui mesmo. Pode. Em vez de virar, em vez de
nós virarmos e rodarmos e sei lá já lá o que fizermos com o professor Gui, eu vou rodar agora esse aqui agora, não vou rodar mais ele. E aí a gente vai descobrir uma das coisas interessantes, talvez você nunca deve ter se perguntado, mas por que tem aquela hélice atrás do helicóptero, professor? Ah, eu já me perguntei. Já se perguntou? Já. Já se respondeu? Então, faz tempo. Faz tempo? É. Então vamos tentar responder essa pergunta pra galera lá. Eu vou rodar isso aqui, tá? Então eu vou precisar que você tenha uma configuração pra cá, olha aí. Agora você segure. Aonde? Isso, só toma cuidado aqui, que a gente vai rodar, então você precisa pegar só isso, nessas extremidades. Então eu vou fazer essa rotação aqui, rodando. E aí, quando o professor Gui fizer um movimento como se fosse uma moto, ele vai rodar também. Ah, não tá rodando. Não tá rodando? Eu tô aprendendo aqui Ah, no chão, professor. Você precisa ter um pouquinho Isso aqui mais a de ciência não tá paciência. funcionando. Pois é, na ciência também é isso, não funciona às vezes não. Ali, vamos lá. Ó, tem que rodar com uma. Agora roda, professor. Oi. E o casaco atrapalha. Ai, ai. Você quer fazer sem um casaco, professor? Não, deixa. É melhor fazer sem um casaco, cara. Tá, mas o microfone tá no casaco? Não, tá aqui. Não sei. Vai deixar isso tudo no programa, né? Então deixa. Deixa. É nóis. Freestyle. Isso. Que lado você quer? Ah, tá. Mesma coisa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tava escondendo minha pança. Vamos lá. Depois de um pequeno incidente aqui, pessoal, vamos refazer. Né? Vamos refazer a experiência. Você não esperava, né? Não. Ia pegar um casaco? Não. Não, você não esperava que você ia rodar pro outro lado, né? Pro um lado. Não. Fiquei Então, falando. segura. Força, lá. A força, velho? Vai. Eita. Agora vai. Vou decolar. Certo. Eu quero mudar de lado. Olha por que eu fui atropelado por eu mesmo. Então, é legal que quando a gente gira para um lado, né? Se a gente está girando para cá e a gente vira para um lado específico, a gente vai rodar no sentido ao contrário, né? Ah, tá. Então, se a gente gira nesse sentido aqui e vira, a gente roda com o sentido contrário. Isso é conservação no momento, né? Conservação também, da mesma forma que foi com os pezinhos. Você vai girar. Eu vou girar pro outro lado? Eu quero tentar fazer a manobra sem me arranhar. É porque, para fazer isso, você tá exercendo uma força muito grande, né? É. Parece nem que o E negócio... tem pouco espaço pra torta. Parece aqui, né? Parece que você precisa fazer uma força descomunal para poder fazer essa torção. Pra segurar com uma mão. Só virar, você não percebe. Aqui olhando, não dá para perceber, mas o professor Gui já se prejudicou um pouquinho ali. Mas é isso aí, a física é isso aí. A ciência a gente Vou sair às vezes se machuca em prol da sociedade. É verdade. Senhor Daniel, fomos muito além dos números. Muito bem. Muito assim. Opa, muito bem. Pronto. Até a próxima. É nóis.